Já chegamos por aqui, muito boa tarde pra você. Queimou a largada. Não, eu quis, eu quis, porque Quis quis. vir sozinha? Aham. Puxa vida, boa tarde pra Agora que você. estão combinando, viu? A gente não chegou junto, mas já Verdade. chegamos, né? Aqui, ó, na combinaçãozinha. Pá, Verdade. que legal, Vai hein? Bem próximo. Parabéns, meninas do figurino. Boa tarde, gente. Prazer estar com você aí do outro lado. Tamo junto mais uma vez. É terça-feira, dia 2 de setembro. Bom demais estarmos juntos aqui na telinha. Mas deixa eu entender, vocês ficaram pra trás porque quiseram ou eu que de fato... Não, você correu. Não, Ah, você então foi do jeito que eu tinha chegou aqui, imaginado. você chegou pro Anjo da Esperança. Chegou atrasada pro Meus Anjo. amores, será alguma espécie de ansiedade, ir rápido, a chegar à frente? Pode ser. É disso que nós vamos falar hoje, ansiedade, especialmente nas relações afetivas mais próximas, como no casamento. Será que um casal ansioso dá conta de viver bem? Não, ainda tô impressionado com o fato de você ter chegado cedo e ter criado um roteiro em cima disso. Viu? E Ai, tudo Meus aqui, ó, de parabéns, última não, hora. foi demais. Será que Chegou tava aqui e ilustrou a desde ontem ansiedade. treinando ou foi... Não, brota E agora? natural. Brota natural. Faz assim, ó. É igual ver o ar vibrando, assim, ele vem de né? dentro. Faz assim. Você pode assistir Cola isso. em mim, me segue para mais dicas. É tudo comigo por aqui. Mas a Sucesso. pergunta Vai ser é... sucesso, né, Vai não? ser sucesso, Vai ser pode crer, hein? sucesso. Divertido vai ser. Isso aí tá garantido. A pergunta é, dá pra ser casado sem ser ansioso? Pois é. E aí a gente vai falar sobre... Eu esperava é verdade. que fosse você mesmo que respondesse. Ele fez assim, Leo. Ele tá aqui aí faz assim. Verdade. Essa coceirinha no pescoço Eu foi. faço a pergunta, Ai, as pessoas não. maduras se calam e os outros respondem. Pois é, Vidal, continua aí. É um misto de ansiedade, né? Aquela ansiedade boa, aquela ansiedade de... E agora, Desespero. né? Desespero de algumas situações que precisam ser resolvidas. Mas a Eliane tinha que estar aqui hoje, viu? É? E a mas gente vai tentar... vale aquela máxima, né? Você não queria a pessoa certa. É. Pedi tanto pra Deus a pessoa certa que eu tô errado o tempo todo. É verdade. O tempo todo. Tanto é que não deu tudo errado. Porque a gente vai Porque falar os dois hoje... certos não daria. Não dá. Não, alguém tem que estar errado. Senão não conclui nada. Isso é No pessoa. caso, a luta Porque senão certa. fica sempre Já aqui, Você ó. tá errado. Não, já tá definido já antes. E se os dois tá certo, tô Eliane certo, não, tá eu tô certa. certo, tá certa. É, Você mas- tá errado. Opa. Meu marido não tá aqui, eu tô certa. Não, quando começa a discussão, fala, peraí, antes da gente discutir, vamos definir já primeiro quem tá certo? Você, tá bom, fala. Pronto, falei. Quem evita discussão. Já Pronto. fica a dica pra você Aí não vai sobreviver nem à ter o que ansiedade. ficar falando. Já que ela tá certa, isso aí. tá, acabou o assunto. É isso que eu queria colocar, que eu tô certa, mas já que você falou, então acabou o assunto, vamos jantar, vamos fazer isso aqui, vamos passear. Muito Mas, gente, bem. ó, falando até sobre quem é casada com alguém que é extremamente ansioso, né? Tem, às vezes, algumas crises fortes de ansiedade. Como lidar com essa pessoa? Por isso que eu digo que a Eliane devia estar aqui hoje, viu? Ninguém tá te ajudando. É, Ninguém tá afim de né? te ajudar. Porque a ansiedade vem, ó, desde muito tempo. Então, vão se ajudar, Mas tá vão se equilibrada, viu? entender, vão conseguir. Equilibrada. Vamos deixar a terapia pra depois. Tá. Vão conseguir, vai dar. Tô tentando aqui, querido. A tô Fabrícia tentando. Porto, que é psicóloga, já conhece o perfil do Abinal, do Ale, do meu. Elas, né, ela já sabe desse universo por aqui. Já Muito desistiu, bom vai recebê-la, falar só com você. Fabrícia. No programa de hoje, claro que ao longo do programa você pode mandar sua pergunta, pode contar a sua história. Quem é o ansioso aí de casa? Quem é ansiosa por aí? Isso tem atrapalhado a relação de vocês? E meninos, hoje tem estreia de um quadro novo por aqui. Tem. Tô ansiosíssima. Ansioso também para acompanhar esse quadro. Me conta essa. Eu não posso contar porque eu não tô sabendo o que é. Porque é meio segredo. Mas vamos contar tal, pra você, curiosidade. vamos contar. São curiosidades que a gente vai descobrir aqui. Ué, como assim? Me conta essa aí. Aí vai contar. Não posso falar também, viu? Mas é legal. É? É O legal. importante é o seguinte, fica aí. Fica aí pra você saber. Muito bem, meus Tem amores. entrevista, tem um bate-papo hoje Com quem? com Leandro Quadros. Sério? Leandro Quadros. Querido. Vai contar um pouco sobre a sua experiência pra gente hoje aqui no programa. E quem conhece a história do Leandro Quadros já sabe que é uma história marcada, né, por muitas... Muitos enfrentamentos, né? Com ansiedade, justamente. depressão. Ele, junto com a esposa, É. família, né? Como lida com... como lidaram, né, com essas situações aí, você vai saber, viu? Muito legal. Se identificar também. Muito legal. E tem você com a sua interação. Manda pra gente, você vai fazer o programa junto com a gente. A gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho, nem intervalo é sentar e já falar com você de novo.
E aí, quem é o ansioso ou ansiosa aí da sua casa, hein? Você vai poder contar pra gente, participar, como lida, né, com a ansiedade, mas a ansiedade que muitas vezes ela é gerada, né, em um dos cônjuges, mas acaba passando para o outro, aquela ansiedade, e aí vivem dois ansiosos em uma casa, e agora como se ajudar também. Enfim, são várias situações, mas quando tem uma pessoa que já consegue segurar mais a onda, se equilibrar mais para poder ajudar o outro, como que eu vou poder ajudar e ser ajudado ao mesmo tempo? Uau, tanta coisa, hein? Pois é, fica Isso com a gente. modifica o ambiente, né? Uhum. Modifica o ambiente, pode dificultar o planejamento, pode dificultar a própria relação em si. Claro que nós poderíamos, quem sabe, expandir, mas faremos isso em outros momentos, quando também é um casamento em que um dos dois enfrenta, por exemplo, depressão. Enfrenta síndrome do pânico, por exemplo, ou seja, um agravamento desse adoecimento mental e emocional, claro que vai afetar as relações, marido e mulher, com os filhos. Vai ser muito legal ter a presença do Leandro hoje, porque eu já ouvi a história dele, já fizemos um consultório juntos, a esposa dele também já passou por aqui, dizendo como que ele administrou tudo isso, e foi algo que a gente pode dizer assim, um case de sucesso, mesmo frente aos diagnósticos do Leandro Quadros, a lida dele no relacionamento familiar foi muito sábio. Então fica com a gente e tem pergunta, só para confirmar a pergunta de hoje, Aleixo. A pergunta, eu acho a pergunta muito interessante. Eu vou falar para você, você pensa junto comigo o que eu pensei. Seu cônjuge enfrenta alguma dificuldade emocional? Pensou o que eu pensei? Você não, seu cônjuge. Como isso impacta a convivência e o amor entre vocês? Mas vamos lá, vamos ampliar na humildade. Você tem enfrentado alguma dificuldade emocional que tem impactado a vida do seu cônjuge? Ou melhor ainda, como foi que vocês já enfrentaram essas dificuldades? E se você tiver alguma pergunta, manda pra gente no 12 98315 0249. 12 98315 0249. Na perspectiva bíblica, cristã, como é que a gente lida com essas emoções, em especial a ansiedade? Ansiedade tem a ver com o temor do que não vai dar conta, o temor de que não vai conseguir, Falta de o fé. temor quanto ao dia de amanhã, é uma insegurança quanto ao que está por vir? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa lidar com os termos, e acho que é bem seguro a gente pensar nisso, que nem toda ansiedade ela deriva de crenças, né? Exato. Então quando a gente foca só naquela que deriva de crenças, a Bíblia tem muito a dizer. E aí é meio perigoso, inclusive, para dentro da teologia bíblica, falar que essa ansiedade que não é física, que não tem a ver com o seu corpo, ela não seja falta de fé, porque ela é falta de fé, a não ser que você tenha uma razão que tenha a ver com o seu corpo, o funcionamento do seu cérebro, toda ela é falta de fé, todas elas. Porque a fé, primeiro, ela não se conquista, fé lhe é dada, fé é oferecida a partir de um relacionamento, ela é um fenômeno sobrenatural, não é antinatural, é sobrenatural, é uma confiança absoluta e não existe uma relação de confiança absoluta e ansiedade, não vai fechar a conta. Por isso que Deus repreende, inclusive, a ansiedade. Ele fala, por que você duvidou? Ele repreende discípulos que estão num barco em tempestade, que é a coisa mais normal do que você ficar numa tempestade desesperado. Ele fala, não faz sentido você estar no barco junto comigo e ter esse desespero. Ou seja, você não duvidou do seu poder, você duvidou do meu. Isso não andeis ansiosos por coisa alguma. É o descrente que pensa assim. Então, a partir do momento que você sai de um nível de pensamento onde você conquista tudo, e você passa a entender tudo que lhe é concedido, inclusive identidade, porque a identidade em Cristo é concedida, não é conquistada. E ela é concedida, obviamente que os níveis de pensamento sobre o amanhã eles já terminam. Às vezes uma pessoa que está dentro do ambiente cristão, religioso, mas não compreende as bases do fundamento do pensamento cristão, a ansiedade dela dobra, porque ela vai ter mais consciência ainda das suas falhas, mas se ela não tiver consciência do perdão e da graça, ela vai ficar pior ainda. E é muito comum encontrar gente dentro do ambiente religioso com muita ansiedade, se sente muito culpado, tem um amanhã a ser conquistado e não entende que foi você que foi conquistado, não você é o conquistador. Eu acho que essa questão deve até permear em outros momentos do programa de hoje, porque ela nos leva a pensar mais amplamente sobre em que situação eu me encontro. A gente precisa levar em conta que há pessoas que têm um traço de personalidade mais ansioso, até mesmo por transmissão genética, por ambiente de onde vêm os seus pais, de onde se transmite o conhecimento, a lida com a vida. Então, ambientes que já causam por si só numa criança, enfim, num
adolescente, qualquer um de nós, um sentimento de insegurança. Então, há que se pensar que, de fato, há esses nichos para a gente pensar enquanto ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser muito responsáveis, muito maduros e usar de toda a nossa inteligência para nós compreendermos também que a Bíblia tem uma afirmação tal a respeito da ansiedade. E que a gente não deva dizer, mas é que... Não, tem algo a ser dito, está sendo dito sobre ansiedade e a gente precisa ouvir com muita atenção. Mas eu acho que é hora de a gente receber a Fabrícia. Isso. Vamos? Fabrícia Vamos lá. Porto. É Vou você? buscá-la, Vai lá sou eu. recebê-la. Vem cá, Fabrícia, bem-vinda. Olá. Senta aqui com a gente nessa Obrigada. roda de conversa sobre ansiedade. Dá Fique à vontade, meu licença, amor. que Tudo bom, delícia. Patrícia? Muito Tô bem. bem, graças a Deus. Que ótimo. Tô ansiosa. Será? Não tá não, não tá não. Quando eles falaram que eu te receber, eu já estava pensando nisso, Fabrício. Lógico. Existe uma diferença entre estar ansioso ou ter uma forte expectativa. Perfeito. Tirar dos seres humanos suas expectativas. Amanhã eu vou pro playground. Né? Expectativa, né? Uma expectativa, uma ansiedade pontual por uma situação que você espera muito, que é legal, um ambiente que é favorável. E aí o pessoal usa como termo de ansiedade, não o transtorno de ansiedade, que essa diferença ela é muito importante, né? Então, estarmos ansiosos por algumas situações é legal. Né? Quer dizer, Se eu justifica. estou feliz por estar aqui e aí me gera uma sensação Friozinho importante. na barriga, Friozinho né? na barriga. Mão suando frio e Mas tal. pode ser Será que medo vai dar também? certo? Pode se confundir com medo? Assim, vai falar em público. Óbvio que ela está Sim. ansiosa, tem uma ansiedade com medo, também se justifica. Sim, Agora, com quando certeza. é transtorno, aí... Quando Ele é o paralisa, transtorno, né? Na verdade, quando é o transtorno, ele vai ter a questão da ansiedade mais generalizada, com maior frequência, com maior intensidade. E aí sim é uma pessoa que tem um transtorno, que pode ser genético, como você bem colocou no início do programa, que pode ser ambiental, que ela aprendeu com os pais, não teve uma boa segurança ali durante a sua vida, né? Então, é uma pessoa mais insegura no modo geral. Então, situações de desafios, a palpitação ela é muito maior ao ponto de que o corpo começa a ter consequências. A mão começa a ficar suada, o coração acelera e outras consequências importantes. Pontuais também, mas existem pessoas que a ansiedade chega ao ponto de fobia social, de distanciamento de pessoas, tudo aquilo que ela passa a enfrentar e que é muito difícil, a pessoa tende a se afastar por não querer enfrentar. E aí é uma ansiedade mais generalizada. Eu até trago o caso aqui, por exemplo, minha mãe, quando na véspera na verdade do casamento dela, houve um acidente onde 3 pessoas morreram, inclusive o irmão mais velho dela, que era o irmão mais velho, era o mais chegado, que comprou o vestido de noiva para ela. Então era toda uma ligação deles, né? Enfim, após o casamento e tudo mais, minha mãe já desenvolveu ansiedade. A partir daí, já desenvolveu ansiedade grande, algumas crises de pânico também, durante tanto a gestação da minha irmã quanto da minha. Mas a minha irmã nasceu primeiro, mais velha, e ela não desenvolveu essa ansiedade toda. Já eu, menina, puxei toda essa ansiedade aí, que lembro que desde pequeno já trazia um pouco dessa ansiedade, insegurança. E isso foi levando para a minha vida como um todo, crises de pânico, ansiedade fortíssima. E acabei trazendo isso até para dentro do casamento, né? Quando casados, aí foi onde eu tive uma crise fortíssima, até então nem sabia o que era, né? A crise do pânico, aquela ansiedade forte. E dentro do casamento, com uns 2 anos mais ou menos de casados, tive uma crise fortíssima. Aí fui buscar ajuda médica, descobri que era o pânico mesmo que me paralisava. E vez ou outra eu ia para o hospital achando que ia morrer, coração acelerado, e deixava minha esposa doida, né? E aí ela, calma, tá tudo bem. Eu preciso ir no hospital, preciso ver. E ela teve muita paciência. No começo era muito novidade para ela também. Ela não entendia o que era aquilo, olhava assustada assim para mim: o que você tem, o que está acontecendo? Até ela entender o que era também. E depois que ela foi entendendo, foi conseguindo me ajudar. E você também se entendendo. E eu me entendendo o que era aquilo que estava acontecendo comigo, né? Peraí. E aí, aos poucos, através de medicação e acompanhamento também,
eu fui entendendo que eu poderia controlar essas emoções que vinham e tal, e tendo o apoio dela também. Né? Porque às vezes dava essa doida, eu tinha que ir para o hospital ou em algum local fechado, algum ambiente assim, eu começava a passar mal, não, preciso ir embora, a gente precisa ir embora, calma, a gente acabou de chegar, eu falei, não, mas eu não estou bem, a gente precisa ir para casa, e era aquela coisa toda, né? Então foi difícil para mim, mas também foi bem difícil para ela, né? Suportar essas crises, essas coisas todas. Então por isso até digo, se tem alguém em casa passando por isso, esposa ou esposo, enfim, a paciência, né? Não paciência, mas abraçar, saber lidar e ajudar, né? Poder orientar, estudar sobre o assunto para poder ajudar, ou quem está com essas crises para ser ajudado também, faz toda a diferença no acompanhamento. Sim. Você é uma pessoa tão especial. Obrigado. Porque assim, ele abre o coração e conta de uma experiência tão significativa, né? E ali do outro lado, certamente, tem pessoas que estão se identificando porque veio assim, um apresentador de TV, um comunicador, é um cristão, um pregador, mas tem uma história que se liga com a história ali do outro lado e diz assim, ufa, não sou a única, não sou o único. E aí o casamento, um bom casamento, um feliz casamento, essa experiência de vocês lá no começo, 2 anos de casados, os fortalece e os faz chegar até aqui, tantos anos depois, quase 20 anos depois. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu nem me imaginava. Imagina estar aqui hoje, na frente de uma televisão, ou pregando, indo para outros lugares, viajando de avião, pelo amor, até de carro, para sair de carro, ou a pé de casa era difícil. Até subindo e descendo de elevador. Subindo e descendo de elevador, né, nas crises e tal, nos momentos assim. Então, eu nunca imaginava que poderia ter uma vida normal de novo. Para mim, não, é isso mesmo, daqui a pouco vou morrer, e é isso, e acabou, não vou nem ter filhos e tal, não pensava em nada disso. E veio filho, eu tô aqui, graças a Deus, então, ó, vai passar, tá bom? Você que está passando por essa situação aí, vai passar, busque ajuda médica, ajuda divina, auxílio divino, claro, sempre estudando, viu, Darleide? Sim. Pastor Aleixo, Patrícia, buscando a palavra. Fabrícia, né? Buscando a palavra. Eu devorava ali livros da Bíblia, livros de Ellen White também, aquele Caminho a Cristo, sensacional, livro incrível que me ajudou muito. Então, buscar ajuda ao redor. Não é fácil, mas a gente precisa. Nesse momento a Darleide está arrependida de todas as vezes que ela zoou com a Binal. Não, porque... Às vezes a gente fica falando das pessoas. Não. Por que não? Porque isso ajuda também. Isso torna a vida dele ainda mais leve aqui. Me ajuda, Binal. Não, é isso mesmo. Mas eu acho que... Mas eu queria puxar para a Fabrícia, que também é conhecida como Patrícia. E é gostoso brincar com isso agora, a gente extravasar, porque... É muito legal. Ô, Trícia, olha aí se é falso, se é pá. Tem uma coisa dessa história do testemunho dominal que eu acho que é determinante para a gente também trabalhar, é que houve uma postura dele. Sim. Porque é muito comum você ter casamento se arruinando e alguém chega assim, o meu cônjuge é ansioso, mas ele não procura ajuda. Então ele vai se deteriorando e destruindo tudo ao redor, e às vezes quando procura ajuda o problema já está tão complexo que ele não vai resolver num ato, né? É uma atitude do ansioso de falar assim, não, eu estou numa posição que preciso de alguém estender a mão. É verdade. O problema é qual momento essa pessoa vai perceber que precisa de ajuda, né? Então, o ideal é perceber muito antes de ter as crises de pânico, entre outras situações. Só que a nossa vida ela é tão corrida, né, que as pessoas do microfone, elas do outro lado. Elas passam despercebido das coisas e do próprio eu. Né, do próprio comportamento, o pensamento, dos seus sentimentos. E aí o que acontece? Quando ela vai verificar, ela já está numa ansiedade complicada. Então, assim, a ideia é se perceber o quanto antes possível para buscar ajuda, né? Quando ele falou, eu busquei na leitura, busquei em pessoas, porque sozinho é muito mais difícil. Chega um momento que a pessoa ela não consegue, né? Ela tem essa dificuldade, então ela vai precisar de ajuda de um companheiro. Eu falo que o marido ou a esposa é um companheiro, né? Então ali tem que também ajudar essa pessoa num momento tão importante, ouvir, acolher, dar algumas direções, mudar aquela situação. O que acontece? A ansiedade ela tem a ver com alguns gatilhos também, né? De somas de preocupações. Então, às vezes, o casal está tão alinhado na ansiedade que esses gatilhos o outro não consegue ajudar. Ele ajuda para pior,
ele ajuda a acionar o gatilho da ansiedade daquela pessoa. Então, isso também é que é complicado. Então, ambos, para se ajudarem, têm que dar sinais, né? E aí, acredito que a gente vai falar mais a fundo disso também, de como resolver essa situação entre os casais, né? É verdade. Até aproveito para trazer para você aí de casa, que está conhecendo a Novo Tempo agora, ou já conhece há muito tempo. Você sabe que a Novo Tempo está sempre preocupada em te ajudar em todos os aspectos aí da sua vida. Emocional, físico, espiritual, e tudo tem uma ligação muito grande, uma coisa com a outra. A nossa vida espiritual com a nossa vida física, né? com a nossa alimentação, com as atividades físicas, enfim, é tudo muito interligado. E pensando até em fortalecer ainda mais essa nossa relação com Deus, com o nosso Pai Celestial, a Novo Tempo criou na verdade, que já está disponível para você um novo estudo totalmente inovador. E esse novo material, ele é tão inovador que ele vai ser personalizado para cada telespectador. Olha que incrível! O código de acesso da fé, isso, o Código da Fé, tão novo que até eu confundi aqui os nomes. O Código da Fé é o nome desse novo lançamento da Escola Bíblica, junto com a Esperança, que é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo, que você vê aqui, ó. Tá aí a Esperança, o Código da Fé é o tema desse novo material. E como é que funciona, Binal? Como assim personalizado? Por exemplo, ela vai te fazer inicialmente algumas perguntas para saber se você já tem mais conhecimento da Bíblia ou nunca teve contato com a Bíblia. Quais assuntos você prefere conversar, né, estudar mais a fundo ali com ela? E com base nisso, no que você já conhece, ela vai montando esse estudo bíblico e a partir daí você vai estudando, aprendendo, tirando dúvidas com ela também. Então vai ser sensacional. E para você começar a estudar, não precisa esperar muito tempo. É só você pegar o seu celular agora e mandar uma mensagem no WhatsApp da Esperança com essa frase aqui, ó, Código da Fé, beleza? Manda mensagem ali no 12982000062. Marcou aí? 129, tá aparecendo na tela. 12982000062 e coloca ali a frase Código da Fé. Ela já vai entender, vai te mandar algumas perguntinhas só para saber o conhecimento que você tem e com base nisso vai montar já esse estudo para você e tudo aí ó na palma da sua mão, no WhatsApp, que praticamente todo mundo já tem o Zap aí, né? Então é através do seu celular que você vai aprender mais da Bíblia junto com a Esperança e nos horários que forem mais fáceis aí para você. Legal, né? Gostou? Então manda mensagem agora, não deixa para depois e já comece a aprender ainda mais da palavra de Deus, ok? Você que está com a gente, não deixe de ficar com a gente. Nós estamos indo para o intervalo agora, mas já falando para você que no próximo bloco tem aquela entrevista com o Leandro Quadros, que você conhece do Na Mira da Verdade, mas agora vai ouvi-lo também dando seu testemunho de superação. Não sai daí, a gente já volta. Então, meus amores, e aí em casa? É você que sofre de ansiedade, tem transtorno de ansiedade? É o seu marido? É a sua mulher? E como que isso dificulta a relação de vocês, o planejamento da vida, até a educação dos filhos, o trabalho, a relação com a igreja, com os demais familiares? Tem alguma coisa que pega para você? Conta pra gente, vamos somar aqui histórias e aprendermos juntos? O nosso WhatsApp você já sabe, mas não custa nada repetir. É o 983150249. Esperamos você. E quando a gente fala de ansiedade, a gente não está falando só de algo que acontece dentro de nós, né? Ela vai transbordar. E aí, quando ela transborda, ela vai afetar todo mundo ao redor. Algumas pessoas, agora o Binal ele expôs tal, e é muito interessante a gente pensar como vai afetar a maneira como a pessoa vai responder e a pessoa que está entendendo o que você está fervendo, né? E quantos problemas eles teriam sido... Aliás, eles não teriam nem começado se simplesmente a gente tivesse tido um olhar assim um pouco mais preciso sobre os dramas que a gente está vivendo. Levando em conta até, né, Lê e Fabrícia, de que há algum tempo não era um tema tão recorrente. A gente não dava nem esse nome, de fato, com a ciência que nós temos hoje a respeito do que significa uma ansiedade, um quadro depressivo. Agora que tornou-se mais próximo da gente, caiu no conhecimento popular, né? E aí dá para reconhecer melhor.
Eu acredito que até pela situação atual, né? Eu brinco que hoje a gente vive num mundo mais fast food, né? Que as pessoas querem tudo automatizado. Então, essa emergência de querer tudo muito rápido também ajuda nesse processo da ansiedade. E o querer, o ter. Então, a gente parece que está sempre insatisfeito com o que a gente tem e quer mais e quer mais. E o problema não é o querer mais, é a forma como eu penso em querer mais, né? E não conseguir. Então, essa frustração, esse medo, essa insegurança, tudo isso soma para a questão da ansiedade. É verdade. Falando em ansiedade, vamos lá, contei um pouquinho aqui da minha história para você, né? Talvez deve ter se identificado em uma situação ou outra, mas a gente conversa agora com ele que também teve algumas situações muito difíceis na vida dele. E conhecido, viu? Conhecido de muita gente aí do outro lado da telinha. A gente conversa agora com Leandro Quadros. E aí, meu amigo? Fala aí, professor Leandro Quadros. Tô me sentindo um Tito aqui, hein? Tudo bem? Ô, rapaz. Satisfação, Abinal. Tá com você, Darleide, pastor Robson. Obrigada. Prazer é nosso. Prazer é nosso te receber aqui para falar um pouquinho da sua vida, Leandro. A gente sabe que é uma vida marcada, né, por muitos desafios, mas muitas vitórias também, né? A gente vê nitidamente que, apesar da ansiedade e alguns transtornos, né, que você enfrentou ao longo da vida, não fizeram com que você se escorasse nisso e, né, talvez ou até descontasse nas pessoas à sua volta, como esposa, filhas. Conta pra gente um pouquinho como que a ansiedade ela chegou na sua vida, as crises de ansiedade forte, e como que isso entrou dentro do seu casamento, do seu relacionamento com a esposa, e como vocês lidam com isso, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais da sua história, Leandro. Certo, Abinal. Olha, é um prazer falar aqui com vocês. Primeiramente, por incrível que pareça, as minhas crises fortes de ansiedade já começaram quando eu tinha 5 anos de idade, né? Eu comecei com tiques nervosos. Depois, com o tempo, eu comecei a ter quadros depressivos e transtorno obsessivo compulsivo. Isso foi me acompanhando ao longo da minha vida toda, né? E aí, o que acontece? Eu fazendo um tratamento aqui, outro ali, fiz psicoterapia, tratamento medicamentoso. Chegou um momento que Deus colocou na minha vida pessoas que me incentivaram a fazer um teste neuropsicológico. A primeira delas foi uma amiga minha chamada Eudileia Mesquita, né, que é uma psicóloga, professora universitária, né, no norte do país. Depois a doutora Vanessa. Então, essas pessoas Deus colocou na minha vida. E o que eu descobri? Tem mais ou menos 1 ano, eu descobri que eu estava no transtorno do espectro autista nível moderado, né? E, mais recentemente, eu terminei um outro laudo e descobri que, além disso, eu tenho um TDAH altíssimo, né? Então, o que eu descobri? Que o meu transtorno de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo eram comorbidades de coisas mais profundas e que faziam parte da minha natureza. Isso é de nascimento, né? E aí, o que acontece? Obviamente que, quando você tem um diagnóstico tardio, você tem várias sequelas, você tem comorbidades. Mas aí que entra o papel muito importante, Abinal e amigo telespectador, da fé em Cristo, da religião. Desde cedo, eu, apesar das minhas dificuldades, da minha intensidade emocional diante de situações de conflito, por exemplo, minha família, né, tinha muitas brigas, eu tinha reações ansiosas além do que uma pessoa típica tem. Eu fui entendendo, e a fé me amadureceu nisso, que as pessoas, elas não têm culpa necessariamente daquilo que está acontecendo dentro de mim. Então, pela graça de Deus, mesmo eu sendo um marido e um pai imperfeito, nunca as minhas filhas viram eu levantar a voz ou ameaçar gritar com a minha esposa ou vice-versa. Elas nunca viram e nem vão ver. Por quê? Porque os meus momentos de ansiedade, os meus momentos de depressão, eles não estão relacionados com necessariamente o que é o exterior. Está relacionado com a minha interpretação do exterior. E as pessoas que eu amo, elas não têm nada a ver com isso. Então, o que eu sempre fiz nos meus momentos? Me isolei, fiquei a sós,
sozinho, em oração, lendo a Bíblia, às vezes não queria ler nada, ficava sozinho, me recuperava e depois voltava na companhia dos meus entes queridos. Então, é fundamental para isso, né, ter uma esposa compreensiva, né? Então, minha esposa, muito compreensiva desde sempre, ela percebeu. E tem momentos que para eu me recuperar, se eu ficar, por exemplo, quando eu vou para uma caravana da Novo Tempo, eu gosto de estar com o pessoal, de tirar as fotos, mas o meu nível de esgotamento emocional é tão grande que eu levo uns 2 dias para me recuperar. E a minha esposa entende, eu chego, preciso dormir mais, preciso ficar mais isolado, me recupero e está tudo normal, né? Então, 2 coisas, quem tem transtornos de ansiedade não pode jamais culpar as outras pessoas pelo seu problema, e segundo, ter uma família compreensiva com seus momentos de solidão, com seus momentos que você está na caverna para se recuperar, também é fundamental. E o que faz isso é a fé em Cristo. Quando nós conhecemos a Bíblia nos ensina a lidarmos tanto com as angústias internas quanto com as pessoas ao nosso redor. Então, por isso que eu digo o papel da fé, junto com a psicoterapia, junto com um bom tratamento medicamentoso, todas as coisas se unem num propósito só de nos dar qualidade de vida. Basta nós escolhermos fazer isso, basta nós querermos, né? É verdade, e não dá para ficar só em um desses pontos que você comentou, né, Leandro? Buscar Realmente. a espiritualidade, tem que buscar o acompanhamento médico, buscar, né, os medicamentos mesmo, né? Tudo que está à nossa volta a gente precisa buscar. Agora, se ficar só no medicamento, por exemplo, não vai adiantar. Se ficar só, Deus vai me curar e tal, tudo bem, Deus tem poder para curar, mas Deus deixou pessoas capacitadas para te ajudar nesse meio, né? Isso que você falou é de extrema importância, Leandro. Abinal, muitos cristãos, sem querer, eles acabam alimentando uma crença pagã quando eles acham que é possível ficar doente do corpo, mas não da mente. Platão, filósofo grego, né, ele ensinava que a mente, a alma, era superior ao corpo. Só que esta visão ela é estranha para o texto bíblico. Para o texto bíblico, o corpo ele não é a prisão da alma, ele é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. E quando Paulo fala da santificação, em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, vai entrar exatamente isso que você falou, Abinal, de cuidar de todos os aspectos do ser. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, ou seja, a sua espiritualidade, vossa alma, nesse contexto é a mente, e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação bíblica, o preparo para a volta de Cristo, envolve o cuidado da espiritualidade, da mente e do corpo. A Bíblia não separa. Não separa. Então, o cristão tem que buscar ajuda em Deus, tem que buscar ajuda medicamentosa e a psicoterápica. Eu digo que a psicoterápica é mais importante ainda do que a medicamentosa, tá? Por quê? O medicamento ele é só para te aliviar sintomas e te dar condições de você trabalhar as suas emoções. Se você, amigo que nos acompanha pela TV agora, você não faz terapia, você vai ser refém da medicação a sua vida inteira. Pode ser que alguns transtornos você tenha realmente que usar medicação a vida inteira, mas uma parcela não. Então você tem que ter o medicamento como um apoio que ajude você a ir para um processo terapêutico. Porque o medicamento, ele alivia o sintoma, mas ele não vai tratar as suas crenças limitantes, ele não vai tratar os seus traumas familiares, ele não vai tratar as suas distorções de pensamento. Isso é feito na psicoterapia e especialmente na relação com Deus por meio da leitura da Bíblia e da oração. Então eu colocaria em ordem de importância comunhão com Deus, leitura da Bíblia, oração, ele é o nosso grande psicólogo, depois psicoterapia com o ser humano, porque nós precisamos de um contato humano, e por último tratamento medicamentoso para te dar condições para essa psicoterapia, a fim de que você possa fazer essa reeducação. E óbvio, um estilo de vida saudável, especialmente com atividade física. Então, uma coisa toma a outra. Se você acha, amigo telespectador,
que você tem falta de fé porque vai ter que buscar um psicólogo, um psiquiatra, eu tenho que dizer com muito carinho, você está alimentando uma crença pagã, porque da perspectiva cristã, a natureza humana é holística, você não separa mente, corpo e espiritualidade. Quem faz essa separação é a filosofia pagã. Sensacional, Leandro. Obrigado, hein? Obrigado por abrir e expor um pouco, né, do que você tem vivido com a gente e uma história que você, do outro lado aí, que acompanha o Na Mira da Verdade, acompanha o Leandro pelas redes sociais também, sabe que é uma história de sucesso, de comunhão com Deus, primeiro de tudo, né? O sucesso é essa comunhão com Deus e tá aí contando um pouquinho da vida dele, dizendo que sim, para você também tem saída, tá? Você que está do outro lado aí pensando em N situações, calma. Tem saída para você também e vai dar tudo certo. Leandrão, obrigado por estar com a gente. Obrigado por compartilhar um pouco aí Deus também, abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Valeu, meu amigo. Um abraço. Obrigada, Leandro. Um abraço. Tá aí. Respeito muito a história do Leandro. É Linda demais. Tem no YouTube, inclusive, né? A história dele completa, quem quiser acompanhar, né? Inclusive lá no consultório de família. Foi lá também, né? Consultório de família E também. uma coisa importante de ele falou e que a gente precisa ressaltar sempre, eu não posso escolher a forma com que Deus me cura. Eu não posso determinar a Deus. Eu falo, Senhor, eu quero que você me cure, mas eu quero de uma forma inexplicável. O fato de a cura ser explicável não faz Deus menos Deus e o milagre menos milagre. Verdade. Então, o Deus que cria do nada, ele cria também técnicas. Ele cria formas. Você vê na Bíblia as pessoas fazendo processos. Coloque figos ali. Vá para casa e durma. Recomendo que vá bem, que você cuide bem da sua saúde, como vai bem a sua alma. Ah, sim. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Significa que a gente vai transformar processos terapêuticos ou qualquer coisa secular numa idolatria, onde você se confia. Isso é um outro extremo. Mas a confiança em Deus nos dá limites e nos dá bússola para avaliar todas as coisas. Perfeito. O que eu gostaria que você entendesse sobre mim? Agora nós vamos dar esse lugar de a gente pensar num relacionamento conjugal, o que um que está em sofrimento espera do outro, o que este outro pode oferecer, de modo que juntos possam vencer a dificuldade posta hoje, por exemplo, a ansiedade. Vamos ver por aqui. O que eu gostaria que você entendesse sobre mim? Às vezes não respondo porque minha cabeça está em 1000 lugares. Eu não consigo levantar da cama, mas isso não tem a ver com você. Minha ansiedade me faz imaginar rejeição mesmo quando não há. São 3 situações aí diferentes, né? A primeira que a pessoa ela está com excesso de preocupação, pensando em 1000 coisas e provavelmente não conseguindo resolver todas as coisas. E aí eu penso, será que essa pessoa está dividindo esses fardos com o parceiro? Está comunicando que precisa de ajuda para resolver os problemas e não só tenho problemas, estou mal. Não, vamos compartilhar isso. E se fecha na casinha muitas vezes, né? Tem o problema, tá tentando resolver sozinho, se fecha ali e não abre oportunidade para talvez o outro ajudar e conseguir, né? E às vezes o outro fala eu também. Eu só não verbalizo. Respondeu dentro da cabeça. Eu respondi, que eu não contei para você. Daí não adianta. Eu sempre respondo, isso aqui é pensamento. E a ansiedade ela está ligada no aliviar, né? Então, aliviar as preocupações, aliviar as tensões, tudo isso. Então, se a gente divide as preocupações, ela é bem legal. Já no segundo, a gente está entrando mais numa situação depressiva, né? Onde não necessariamente precisa ter excesso de preocupação. Às vezes teve excesso de preocupação e foi jogado tudo para baixo do tapete, não quero resolver e travou, né? Entrou na depressão. Ou simplesmente por a ausência de fatores positivos, de desejos, de futuro, e aí a pessoa está numa questão depressiva e aí ela pensa muito, mas não age, ela se fecha. Né, que também é uma questão complicada, que, olha só, né, o diálogo, né, não, aqui a gente está olhando as consequências, a gente tem que olhar sempre o antecedente, o que me fez chegar nessas condições, porque aí se eu trabalho o antecedente, a probabilidade de não chegar nessas condições ou chegar de forma mais tranquila, ela é muito melhor. Então, o que me fez não querer levantar da cama? O que me faz querer sair da cama com um pouco de dificuldade, mas ok.
e aí a pessoa começa a sair desse processo, entender que o mundo é muito mais amplo do que a minha cama e ter a leveza de sair daquela situação e daquele contexto, né? E a última, minha ansiedade me faz imaginar rejeição, mesmo quando não há, a baixa autoestima, né? A baixa autoconfiança da pessoa. E aí pode ser desde pequeno, como a gente viu alguns relatos hoje, inclusive. Agora, entendendo que estas colocações foram feitas pelo ansioso. Sim. E ele está dizendo que eu gostaria que você, né, que o outro entendesse sobre mim. E aí a gente precisa chamar a atenção do outro nesse sentido, porque essa é uma verdade. Não tem a ver com amar ou não amar. Não tem a ver com gostar ou não gostar. Não tem a ver com querer ou não querer sua companhia, porque eu a rejeito, eu não a quero e o nosso casamento está em risco. Eu estou em sofrimento. E aí pesa para esse outro essa dinâmica de se pôr à disposição de acolher, de ajudar, de dar a mão, porque em algum momento se confunde. Uhum. Ele está em silêncio o dia inteiro, não quer falar comigo, não quer dizer, não se abre, e aí começa a comprometer de fato o relacionamento em si. Então, carece dessa compreensão maior do outro. O outro, ele tem um papel fundamental de ajudar a pessoa a sair desse contexto ou colocar a pessoa ainda mais no contexto. Exatamente. Então, Olha, esse cuidado é importante, né? olha essa interação que chega aqui para somar com a gente, da Samara. Sou casada e tenho depressão há mais de 5 anos. Chegou ao ponto de meu marido sair de casa e decidir morar em outro apartamento. Estamos morando cada um em um AP diferente e nessa situação tudo piorou. Não temos muita comunicação, não temos mais relacionamento de nenhum tipo, mas ele disse que ainda estamos casados. Isso me afeta, pois me deixa insegura. Depois disso passei a ter crise de ansiedade e agora tomo clonazepam e fluoxetina. Isso causou um afastamento ainda maior entre nós. Estou a ponto de pedir o divórcio porque ele não consegue lidar com algumas situações. É uma situação bem delicada ali, né? O que eu colocaria para ela neste momento? Eles já estão em apartamentos diferentes. Eu não teria indicado essa situação, mas ok, vamos partir já desse contexto. Então, eles utilizarem do momento com tempo de qualidade deles namorar, curtir, se conhecer, ampliar essa comunicação, mesmo em cada um em um seu ambiente, para melhorar esse contexto, porque senão realmente pode chegar num divórcio e é uma pena, né? E Eu queria falar um negocinho no coração do senhor Samaro. Quando você casou, mesmo que você não tenha verbalizado, há uma frase pontual, decisiva num pacto matrimonial, que a gente fala que é na saúde e na doença. E depressão é uma doença e a gente não deixa doentes sozinhos. Não deixa. Ainda mais quando a gente fala de uma doença mortal, que é a depressão. Depressão é uma doença mortal. E você não deixa uma pessoa depressiva sozinha em hipótese alguma, porque pode não dar tempo. Isso é uma coisa para você pensar seriamente. Como que você deixa ela sozinha, ela fica na companhia dos remédios em um apartamento diferente? Se a gente não está disposto a esse tipo de coisa, a gente não pode estar disposto a casar. Porque você se torna o todo mundo dessa pessoa. Afinal de contas, quem é a pessoa mais apta a dar essa assistência? Então tem uma inversão absurda da lógica aí. Porque a pessoa mais apta a cuidar de você numa situação dessa é exatamente a pessoa que se tornou um com você. Se alguém fora você, que é cônjuge, está mais apto, porque alguma coisa nesse processo deu mais errado ainda. Isso não significa que a gente não considere O que ele sofrimento. também já esteja doente. Se ele também, por conta de uma convivência bastante dolorosa, não esteja ele afetado de tal maneira que ele toma essa atitude, assim, rompendo com essa relação por sobrevivência. Então, isso aqui é uma coisa que eu considero, assim, ser muito pontual para a gente também levar em conta. Quando um é doente e o outro que convive não toma os devidos cuidados, Fica todo em mundo breve doente. serão 2 doentes. E com 2 pessoas doentes, que condição há de elas conviverem e manterem uma família, a educação de filhos e a vida? Portanto, a situação posta aqui hoje é:
um adoecido, como é que o outro está lidando? Mas nesta lida precisa considerar como é que eu me encontro, porque em breve seremos 2 doentes. Precisa dar uma olhada nessa matemática. Esse homem provavelmente precisa de socorro também. E você sabe, Darlene, eu queria acrescentar uma questão para eles importante. Você falou bem pontualmente para ele ou para ela, para os dois, né, também. Quando o nosso celular dá pau, vamos dizer assim, trava, a gente tem que reiniciar. E muitas vezes no casamento a gente tem que reiniciar algumas coisas, né? Sem as cobranças, sem o peso, sem algumas situações que já estão difíceis. Então, meu conselho seria, se encontrem com leveza, se arruma toda bonita, todo lindo, maravilhoso, vão para um jantar em casa mesmo, sem conversar sobre problemas, e sim sobre eles, como é que foi a semana. Leva a sério o tratamento também. Leva a sério, certeza. não se vitimiza, porque já é vítima. Então leva a sério o tratamento, é psiquiatra, remédio, terapia, ele vai junto, ela junto, nesse convívio bom de se pôr para viver. Conta com você decidir, eu quero viver e viver plenamente. Exato. Porque senão você começa também a entrar numa dependência assim, ai, agora tá vendo? Eu tô abandonado, eu tô sozinha, eu tô aqui tomando remédio, ele foi embora. Mas ele foi embora em que circunstâncias? Qual a história dele também? Então vamos voltar os dois, ver assim, vamos olhar na mesma direção, eu assumo a responsabilidade do que eu preciso fazer. E você? E aí uma condição, eu acho que se a gente circular, a gente vai cair num ponto também que não pode ser contornado. Que quando a gente fala de casamento, ela tem que ter uma relação de absoluta confiabilidade. Ou seja, se eu não confio na análise da pessoa, por exemplo, eu não estou me percebendo ansioso. Quem viu isso foi o cônjuge, que falou assim, você não está bem. E neste momento, um monte de coisas que depois fica muito difícil resolver, ele teria sido evitado. E às vezes eu não estou confiando na análise do outro que está me observando. E aí eu deixei apodrecer o negócio, né? Agora, quando 2 se tornam 1, não tem 2, um doente e um são. Os 2 são 1. Então, o que eu não faço por mim mesmo vai levar a um apodrecimento, um adoecimento, uma degradação do corpo que se tornou 1. E, mas eu não queria que fosse assim. Não tem como, é assim. Gente, assunto de hoje sensacional, né? Bom demais, tenho certeza que tá ajudando muita gente. Mas fica com a gente aí, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai meio que dar uma pausa nesse assunto aqui para trazer uma novidade no programa Entre Família. E a Sara Rabit já está por aqui e vai trazer para a gente, depois do intervalo, que novidade é essa, hein? A gente volta já. Chegou a hora, minha gente. Chegou a hora que a gente vai saber da novidade, a estreia de um quadro novo por aqui, onde os apresentadores, pelo menos eu não estou sabendo. Você está sabendo o que é? Eu que sou da produção, não estou sabendo de nada. Então tá, Sara, é com você, sem mais delongas. Cadê? Gente, cadê? Apareci, aquele suspense até o último momento, né? Olha, estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde aos nossos queridos apresentadores, a Fabrícia. Você aí de casa, a gente preparou tudo com muito carinho aqui para trazer muita novidade, inclusive movimento para esse estúdio aqui. Eu quero que você explique por que desse chapéu, não vejo a hora. Será? Por que não será, vejo hein? a hora. Vocês estão curiosos? Tá muito de pioa hoje. Então, ó, roda a vinheta que eu vou revelar para vocês. Me Conta Essa é o nome desse novo quadro do Entre Família, sobre curiosidades, cultura e muito mais. E hoje eu já vou começar desafiando os nossos apresentadores. Ai, eu tô de folga. Não, primeiro você não me contou essa. Será que eu vou Agora escolher? quer que eu conte essa. Tô de folga. O nosso especialista também, Até fica à cochilou. vontade, viu, Fabrícia, para participar. Será que eu vou escolher um? Ó, Não, escolho, eu ajudo Eu vou você. ser boazinha Eu ajudo hoje. escolher Eu ajudo também. você a Eu escolher. também ajudo. Alguém de verde. Escolhe Ou o dedo você- aqui, ó. Escolhe o dedo aqui. Darley. Dadá, eu vou ser bem boazinha hoje. Vai. E eu vou jogar assim pros 4. Tá bom. Vocês vão poder participar junto, tá bom? Tá bom. E o pessoal de casa também, viu? Então, ó, vocês ficam aí de olho pra ver se vocês vão acertar. Vamos começar com uma charada. Eita. Então pode botar a charada aqui pra gente. Então vamos lá. Tem corpo, tem braço e um primo bem conhecido. Nasceu do campo, no meio da lida. Canta sem boca, mas fala do coração.
Quem sou? Puxa, essa aí o pastor Aleixo sabe. Um violão. Um violão? Tem corpo, tem braço. É, tem corpo, Nasceu tem do braço. campo. Será? E um primo bem conhecido. Vou ler de novo, hein? Fala do coração. Tem Eu corpo, acho que tem tem braço e um primo bem conhecido. Viola, né? Nasceu do campo, A no meio viola, da lida. viola é do campo. Canta sem boca, tem mais mas cordas. fala do coração. Quem Primo é o sou? violão é o primo da viola. Viola? Acho que é viola, hein? Será que a Eu Abinal acho que é acertou? viola, O hein? pastor chutou violão, o Abinal viola. Ah, a viola tem um algum sonzinho som? diferente. Tô só no apoio. Porque a viola tem mais aquele sonzinho de interior, de campo, assim, mais cordinhas e tal. Será, então? Eu deduzo. O pastor Aleixo trouxe a Alguma- dica aqui. Eu já acredito falei, neles. Acredita certeza. nele. Patrícia, tamo junto. Apoio. Tá bom, então, ó. Será que vocês acertaram? não. Será? acho que sim. E aí? Será? Eu acho que Ah. Eu acho que sim. Cadê então, produção? Será que eles acertaram? Fazer aqueles... Ai, dá vontade de chorar. Olha isso. Bonitinho. Que som mais lindo! Gente, esse é o Lucas. Pode vir aqui ao meu lado, Lucas, meu ladinho. som Tudo da bem? viola é linda. Lucas Tornese, ele é violeiro, gente, há 28 anos. Parece que a viola surgiu no berço com você aí, né, Lucas? Nossa, já nascemos com a viola na mão já. Que legal. E ele também é integrante da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Isso. É isso? Fala da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Espala. Já vem aí a primeira curiosidade. O que é Espala, Lucas? Ela é o primeiro solista, né? Então toda essa parte de solos, coisa mais complicada, é uma larga pra eu fazer. Olha só que legal. Inclusive, o seu pai é maestro dessa Isso, orquestra, Maestro né? Vitor Nese, isso. Então, gente, o nosso objeto do dia é a viola caipira, esse instrumento lindo, que aí é o que você falou. Quem que é o primo bem conhecido? É o violão. Foi quase, pastor, assim, ó. É só contribuir pro start do coletivo aqui, ó. A sua ideia chamou a ideia dele, Sim, né? claro, Boa. afinal de contas, né? Viu só como é É só importante o aperfeiçoando. pensamento coletivo, né? Eles Mas vai acertaram, ficar hein? só nesse toquinho assim? Só nessa Não, palhinha? vai ter mais, vai ter mais. Mas Aí antes eu tomar um queria que o intervalo. Lucas falasse pra gente. Lucas, a viola, essa aqui sua, eu tô vendo que tem várias cordas, são 10, né? 10 cordas. Toda viola tem 10 cordas, conta pra gente. Isso. É, o pessoal sempre fica na dúvida, né? Pelo menos o pessoal fala, poxa, esse seu violão é meio diferente, né? Então, as principais diferenças, né? Questão física, né? Então, a viola é um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais acinturada, né? As cordas, né? Então, a gente trabalha com 5 pares aqui, né? São 10 cordas, né? Então, o pessoal fala, poxa, o violão tem 6 cordas, né? Então, fala, nossa, a viola são 10. Na verdade, são 5 pares, né? Então, a gente sempre executa o par de uma vez, né? Então, não toca uma corda por vez, né? Então, são 5 pares, 5 ordens que chamam. E aí, a questão das afinações, né? Que, putz, a viola é questão de tradição. Então, nossa, essa viola minha tá afinada em cebolão e mi. Mas aí tem rio abaixo, boiadeira, foi questão mesmo que o pessoal foi criando, né, no interiorzão, tal, aquela coisa. Violão já é mais uma afinação padrão, né? E aí o jeito de se tocar, né, as músicas, o repertório é totalmente diferente. A gente costuma comparar muito carro com moto, né? Então se você às vezes sabe dirigir um, não necessariamente você sabe dirigir outro. Você tem que fazer uma certa adaptação, né, para poder tocar viola, violão e assim por diante. E ela chama viola caipira por causa da viola acústica? Pra diferenciar? Não. Então, caipira, né, na tradição, o que foi dado? Caipira era um apelido, né, que o índio aqui deu pro colonizador. É um costume feio que a gente tem até hoje. Caipira, cortador de mato, né? Então, o homem branco, quando ia andar no mato ou construir, cortava o mato, enquanto o índio ia se esgueirando. E a viola, quando ela chegou aqui no Brasil, né, através dos colonizadores, ela foi pros interiores. Então, era a viola do caipira, viola caipira, né? Com o tempo virou a viola caipira. E ela foi trazida pelos colonizadores, né, portugueses para cá, para o nosso país. Hoje em dia ela é comum, mas não é que nem um violão, por exemplo, né? Olha, hoje que essa questão aí de uns 20 anos para cá, a viola tá muito popular, viu? A gente mesmo, né? Eu e o pai, a gente tem esse trabalho também de formações de outras orquestras. Então, só no estado de São Paulo, a gente já formou mais de 30 orquestras, né? Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai plantando e semeando viola por esse Brasilzão. Cara, eu fico pensando pra afinar, né? Essa viola aí. Que o violão, pra você afinar, já é complicadinho, né? As notas ali. Agora são 10 E a cordinhas. tensão dela, então, putz, ar-condicionado, luz, umidade, qualquer coisa desregula, né? Então, o Almir Sater costuma falar, né, que
violeiro passa metade da vida afinando viola e a outra metade tocando com ela desafinada, porque é difícil, não é fácil não. Falando em passar muito tempo afinado, você ficou aqui afinando muito tempo. Agora pode ir tocando aí pra gente um pouquinho, Lucas, enquanto a gente vai conversando. E eu tenho também mais uma dúvida, que eu ouvi falar que tem um apetrecho que os violeiros raízes usam. Vocês já ouviram falar que apetrecho é esse? Apetrecho? É, uma coisinha assim que eles usam pra ficar meio diferente. Pra dar o que é? A unha um pouquinho maior. Ah, isso aí tem que ter, né, Lucas? Faz parte, né? Faz parte, Aí, né? ó. Pra poder pegar certinho O nas pessoal usa às cordas, vezes dedeira separar. no polegar, né? Mas aí dependendo da técnica, eu sempre gosto de tocar com a unha mesmo, né? E daí som mais metalizado, eu prefiro. Né? O manejo, mas depende muito da técnica da pessoa, o que ela faz com a viola, né? Mas esse apetrecho é um apetrecho diferenciado. É o guizo. Apresenta pro pessoal então, o que é isso, Lucas. Eu coloquei no bolso, que geralmente fica dentro da viola, mas às vezes dá um trabalhinho, né? Isso é mais questão de tradição mesmo, né? E é um guiso de cobra esse daí? Guiso de cascavel mesmo, original aqui. Não, E aí- é real mesmo. Posso É ver? verdade. De cascavel. Ué. Olha só. Tem umas que tem Ó o até um barulhinho. maior. Ó. Ué. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver. Ó. Você ouve isso aqui no mato, você corre 3 dias, 3 noites sem parar, né? Mas tem toda uma tradição, tem algumas regras. Tem, né? Então isso Por daí isso que eu também. vi alguém lá na enfermaria hoje. Quais são as regras? Arrancar Isso daí tem que sempre ser ganhado de um outro violeiro. Você acha uma Né? E a Não, gente. você quer Vão sofrer devolver? de ansiedade? Você quer sofrer de ansiedade de novo? Deixa eu devolver pra Darlene, Olha o barulhinho que ela faz. Devolve o guizo da A piada foi boa. Boa, né, Não, é da Darlene. Odeio você. Posso? Olha só esses dois. Gente do céu. E a Darlene esconde bem. A Fabrícia quer Mas eu quero dizer Também que quero não ver. são as Vem. fêmeas que tem que ficar ali, tá? Únicas Os mulheres machos hoje também aqui do tem, Pastor. tá? É que não deixa eu tirar, né? Gente, mas o Lucas estava comentando que tem uma tradição, né? Isso. Pra pegar esse guizo. Como é que funciona? Geralmente, né, não é pra você sair pegando cobra, matando cobra. Então, geralmente, o pessoal tem que passar de um violeiro pro outro, né? Então, a gente ganha, às vezes, de um violeiro mais velho, tudo. E aí, a gente leva isso daí por sorte, né? Dentro da viola, fica dentro da viola. Olha E aí, uns tempos atrás, o pessoal começou a colocar aqui na viola pra fazer até como se fosse um chocalho, né? Oh! Essa faz umas brincadeiras. Aí vai. Ah, fica gostosinho, mais gostoso ainda, legal, só, né? né? Mas então isso aí é só uma graça, porque normalmente vocês usam lá dentro. Né? Isso daqui é mais que uma tradição mesmo, então fica dentro da viola, fica escondidinho ali. Que legal. Então, Lucas, toca mais um pouquinho pra gente Vamos aproveitar esse instrumento tão rico. Tranquilo. Tocar até uma música minha mesmo, chama Caminho do Céu, pode ser? Claro, lá. com certeza. Que delícia! E assim, o Lucas também veio com uma missão de tentar ensinar alguns de vocês a fazer aí um acorde, tocar alguma coisinha. Quero saber quem que vai se voluntariar aí. Pastor pra- Não, Ele quem que é o levantou a mão nosso- assim, ó. Não, quem que é o nosso do homem da música? Eu ouvi falar que tem alguém aqui que toca o ukulele. Ah, o ukulele, eu aprendi ele. uma coisinha ou outra ali pra ensinar o Samuel. Ah, não. Agora ele já foi. Diferente do ukulele pra viola, é só de 6 cordas. É. Vem O pra cá ukulele então, tem 4? Abinal, você Então, foi 4 pra 10 dá escolhido. 6. É verdade. Vamos, que ainda tem Você foi vídeo de saúde escolhido, hoje. vem pra cá. Ô, pai, vamos lá. Vamos Coisa ver de como é 6 que... cordinhas aí. E aí, Lucas? E aí, Lucas, você vai Lucas, deixa. ensinar pra ele, vai passar a viola? O que você acha melhor? Ficar sentado lá, porque eu acho que... Ah, melhor, né? Não vai dar... Acho que é melhor até sentar aqui Então assim, ó. senta aí. Sentar aqui assim, ó, que é melhor pra apoiar também, né? É? Acho que... Ô, violino! Boa. Esse... Coloca assim ou pelo pescoço? Até que pelo pescoço a regulagem eu não sei se vai ficar boa pra É. você. Mas a afinação dela, essa que tá em Mi, a afinação aberta. Então aqui solta ela dá um Mi maior, né? E aí se você fizer a pestana, por exemplo, se aqui na casa 7 é um Si,
né? E na casa 5 é um Lá. Então, com essas 3 posições, você já toca já Quais são elas? na casa 7, você faz uma pestana inteira, é o Si, né? E na quinta é um Lá. Né? Então, com Essa é a 7, essa é a quinta. Quinta aqui. Quinta. É. Ah, tá. Então, com essas 3 posições aí, você já consegue fazer pelo menos mais de 1000 modas, aí já dá pra tocar. Aí. Mais difícil que o ukulele? E aí tem os ritmos tradicionais da viola também. Pô, e pra Toada, fazer a pestana é mais fácil, cara, que do que Então, o violão. Essas violas mesmo que eu falei, até de um luthier lá de Goiás, pode ver a regulagem dela, você não faz força não. A gente toca o dia inteiro, não dói dedo, não dói mão, não dói nada. Mais uma diferença, então, aí. Tem que ser facilitado, porque vocês ficam muito tempo tocando, O acorde, ele se assemelha a alguma coisa do violão também ou não? Então, a afinação é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, no violão, como seria um Mi menor no violão, né? Esse daqui, o que é no violão? Então, o violão é um Sol, né? Que, por exemplo, Sol é você fazer a pestana. Esse é o Mi menor no violão, na viola é só o Mi menor que é parecido, que é uma casa pra frente, é isso, Mi menor. Faltou só a unha aí, né, Abinal? Pois é, cortei ontem, viu? Se soubesse, né? Mas isso foi surpresa pra todo mundo. Cara, que legal, que som gostoso que ela tem, né? É, na viola é... Abinal, então, gostou da Eu gostei, viu? experiência? E pra ter um brinquedo desse, pra quem quer começar, rapaz? Brinquedo. Não, brinquedo de gente grande, É o né? seguinte, Abinal, você consegue o guiso Mas não... e a gente arruma a viola pra você. difícil é Poxa o vida, guiso. acho que vai ser mais difícil, hein? Onde encontrar, você acha. Você sabe onde é que tem. Na sua casa deve Lucas, ter. Tem os guizos lá também. uns segundinhos pra gente. E muito obrigada, viu, pela sua presença, te ajudar aqui. Foi? Que foi. E muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece Foi muito aí. bom. Muito bom, muito bom. Falar um pouquinho da nossa viola, um instrumento que realmente é a bandeira aí do Brasil, né? Acho que é um instrumento, naturalmente, que trata das nossas tradições, cultura. E faz bem, né? Que eu falei, é a minha vida aqui. Muito obrigada. O Instagram do Lucas tá na tela, então @LucasTornese. Segue ele lá, fique por dentro de tudo da orquestra. E vamos cada vez mais mergulhar nessa cultura do nosso país, que é tão linda, né? Sim, sim, com certeza. Então já toca aí um pouquinho pra gente, Lucas. Enquanto isso, tem novidade chegando, né? Tem novidade. De saúde? Darley, a novidade de hoje é a seguinte: além do quadro Me Conta Essa, né? Estreamos aqui hoje, tem mais uma novidade que eu vou contar pra vocês. É o seguinte: no Vida e Saúde, na semana que vem, terça-feira, estreia um novo quadro por lá, chamado Como Se Faz. E sabe quem vai apresentar? É uma tal de Sara Rabi, que vocês conhecem? Conhece? Tá Conhecendo trabalhando, aos hein, menina? poucos. Despontando aí, ó. Então, essa menina, assim, tá servindo a 2 senhores por enquanto, tá em 2 programas, mas semana que vem vai estrear Que esse legal. quadro. Então, eu convido o pessoal pra assistir também. Tem uma vinhetinha aí pra vocês ficarem com gostinho do que vai ser. Viu só? Então, ó, semana que vem, a partir de terça-feira, no Vida e Saúde, começa ali às 16 horas, logo após o nosso programa, Como Se Faz. Eu viajei pelas 5 regiões do nosso Brasil e trouxe muita culinária típica e saudável também, além de utensílios e ingredientes daquela região. Tá curioso? Então fique ligadinho no Vida e Saúde, que eu estarei por lá, mas também estarei por aqui, hein? Me Conta Essa volta daqui a 2 semanas, hein? Um quadro quinzenal. Obrigada, Valeu, Sarinha. Sarah. Obrigada, Lucas, também. Obrigado, Lucas. Muito legal. Nós vamos pro intervalo. Beijo e até já, meus amores. Depois desse último bloco todo musical, coisa boa, né? Ouvir esse sonzinho de viola, muito bom, hein? Trazendo até um refresco, digamos assim, para esse assunto que a gente está conversando hoje aqui, assunto muito importante, falando sobre ansiedade dentro do relacionamento. Deixa eu falar para você que um programa como esse, que já está chegando muitas interações, muitas pessoas contando para a gente a realidade delas e tendo aqui um especialista no programa, para poder ajudar tantas pessoas ao redor do Brasil e do mundo.
esse programa está sendo possível porque nós temos Anjos da Esperança, pessoas que têm nos acompanhado e não apenas acompanhado, mas ajudado a fazer com que esse programa aconteça e assim como esse, muitos outros que têm ajudado a salvar a vida de muitas pessoas. Pessoas que estão à beira do abismo emocional, mas que encontraram, através de programas como esse que a Novo Tempo traz, encontraram esperança para continuar vivendo, esperança, paz no coração, graça e paz. É o que o apóstolo Paulo sempre diz em suas cartas e é o que Deus quer trazer para todos nós. A graça de Cristo Jesus que enche o nosso coração e traz a paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio às aflições e lutas nós podemos ter paz em Cristo Jesus e a esperança nele. E gratidão a você, Anjo da Esperança, por nos ajudar a manter a Rede Novo Tempo de Comunicação. Quer ser um Anjo da Esperança também? Entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Se preferir, doação através do Pix, anjos@novotempo.com, ok? Seja um Anjo da Esperança. O Jorge Júnior já escreveu aqui pra gente, lá de Sergipe. Minha mulher perdeu os pais ainda criança, foi rejeitada pela irmã mais velha e morou na casa das tias. Ela é muito ansiosa, a ponto de me afetar também. Já discutimos muito por ela ser um pouco solitária em nosso casamento e com os filhos. Estamos juntos há 20 anos, temos 2 filhos e servimos ao Senhor há 11 anos. Onde podemos buscar ajuda? Como nós falamos no começo também, que acho que é importante, né? Buscar a Deus, acho que é essencial, a questão da espiritualidade, buscar um acompanhamento psicológico, onde eles realmente consigam fazer... No consultório a gente usa muito o modelo triádico, né? O que é isso? A gente faz o atendimento individual do marido, da mulher e depois juntos, para poder entender aquilo que cada um está passando e depois conseguir costurar ali a relação dos dois. E isso é muito importante, porque ela passou por muitas histórias aí de rejeição, tem muitas feridas, tem muitos traumas que precisam ser trabalhados. No caso dele, é através de acolhimento, de tentar compreender, paciência, muito diálogo, muita comunicação e tentar fazer com que ela tenha ambientes gostosos e favoráveis para competir com esses ambientes difíceis. A gente estava agora diante de uma música que foi tão gostoso, acalma o coração, a nossa alma, né? Então, olha o quanto a música que está ali, fácil acesso, ela é favorável e importante. Então, essas questões vão ajudar bastante eles estarem melhores. Aí, ao final, ele diz assim, como buscar ajuda, onde buscar ajuda. A depender, se você tiver alguma dificuldade de encontrar um profissional presencialmente aí na sua cidade, por alguma razão, hoje é possível fazer também a terapia online. E isso fica, muitas vezes, até mais fácil para que você se locomova ou se organize segundo a sua agenda. E aí, a minha dica também está aqui, a Fabrícia. Tá? Exatamente. Mais uma interação pra gente. Rócio Moreira, aqui de Mojimirim, ela sempre está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, viu? Eu já fui exageradamente ansiosa. Meus pensamentos catastróficos levavam todos em minha casa a ficarem ansiosos. Filhos, esposo e até cachorros. Chegou um momento em que meus familiares queriam ficar longe de mim, mas aos poucos, com a graça de Deus e a riqueza de conteúdo sobre ansiedade nas programações do Novo Tempo, e ao fazer parte da Igreja Adventista, melhorei. Ainda sou ansiosa, mas já sou capaz de me controlar. Muito legal, né? Vitória. Não quer dizer que ela não vai deixar de ser ansiosa, mas ela sabe lidar com a ansiedade dela. E essa é a ideia, né? Você entender onde é o gatilho que é possível eu entrar numa ansiedade e aí eu me controlo. Isso é fantástico, é se reorganizar como pessoa. Reconhecer, perceber. O corpo vai dando sinais de quando a ansiedade está tomando uma conta maior de si, de saber se reorganizar, se posicionar. Que bom que você tenha aprendido isso com a gente também. Por falar em aprender, eu aproveito para quem quer aprender também mais sobre relacionamento, sobre sexualidade, a revista Sem Tabus. Tem muita gente hoje aqui pensando nas questões outras da relação e passa por uma sexualidade muitas vezes afetada por esse distanciamento
isolamento que muitas vezes se cria, se dá em função das dificuldades todas de adoecimento emocional, de queixas, de mágoas. Vamos cuidar da sexualidade do casal? Então pede a revista Sem Tabus agora pelo nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Você não paga por isso, é só pedir e vai chegar na sua casa pelo correio. Pode confiar. Mais alguém? Marluce, de São Paulo. Estou enfrentando isso há alguns anos com meu esposo. Percebi que ele é muito ansioso e não consegue se controlar, além de falar demais. O mais grave é que ele diz que a relação íntima ajuda a tirar o estresse e a ansiedade. Sei que a intimidade dentro do casamento é saudável, mas não pode ser usada apenas como forma de acalmar a ansiedade. Isso é coisa séria. Tem cura? Mais uma vez, né, Marluce? Fica a dica da revista Sem Tabus. A gente fala desse assunto por aqui, Fabrícia. A sexualidade, ela está diretamente ligada ao relacionamento, né? E o quanto de fato é importante uma sexualidade saudável. E acho que esse é um tema bem bacana para a gente fazer, trabalhar no programa, né? Que bom que ele entendeu, de uma certa forma, que a sexualidade acalma ele. Lógico que ele tem que procurar outras fontes de prazer também, outras respostas de comportamento que deixam ele calmo. Mas essa eu sei que ajuda bastante em muitos casais. Mais uma vez Mas não também pode fazer da esposa um sublinhar. remédio. Mais Ela uma não vai gostar de se sentir remédio. Ela sentir amada. Verdade. Ao mesmo tempo que pode ser, Pode, né? assim, um lugar de, assim, uau, meu marido encontra comigo algo que o deixa mais Paz. mais sensível também a se perceber na vida, né? Mas também levar em conta que este homem, o seu marido, quando ele busca sexualmente, ele tem um alívio, ele se sente melhor, mas isso não resolve a questão em si. Por que que você tem essa ansiedade, esse transtorno? De onde ele vem? De onde nasce? Qual é a fonte? E como você vai trabalhar isso? Não dá para você pensar que vai toda hora fazer sexo, né, amigo? Então, é a dica. Buscar ajuda para entender profundamente o que significa. Foi a última, meus amores? Sem mais uma? Martinha, de Pinhais, no Paraná. Boa tarde, gosto muitíssimo desse programa. Que delícia. Tenho depressão e às vezes tenho ataque de ansiedade, mas meu esposo é muito companheiro, me entende e me ajuda muito. Ele é muito brincalhão e começa com suas brincadeiras para eu melhorar. Nós nos damos muito bem. Um abraço. Olha aí que legal, hein? Gostoso, né? Muito bom. Aí o remedinho, o marido que é o remedinho da esposa. Com bom humor, com alegria. Aí sim. Fabrícia, obrigada, Que viu? bom que eles conseguem se encontrar, né? E uma última diquinha que eu acho que é importante a gente colocar também é a organização. Organização da vida, da casa, de tudo, né? Isso é essencial para que a pessoa consiga ter um controle. Eu agradeço de estar aqui com vocês. Deus te abençoe. Obrigado, Fabrícia. Tá ali, ó, Patrícia Fabrícia não, Fabrícia. Porto Psicóloga. Lá no Instagram para você Fabrícia. seguir. Fabrícia. Creio que é importante você e eu sempre pensarmos, enquanto reflexão, de que é o seguinte: a gente vive num mundo caótico, caído, desorganizado. Portanto, se a gente pudesse se afastar e olhar para o mundo de longe, a gente ia perceber que ela é uma fábrica de ansiedades. Então, o normal, dentro de todas as formas com que o mundo é organizado, é ficar ansioso mesmo. Quando você olha ao seu redor, você não tem nenhuma chance de não ficar ansioso. Como que se vence isso? E a gente precisa colocar este ponto super importante, a não ser mandar todo mundo voltar para casa e tentar vencer sua ansiedade sozinho, enquanto tem uma sociedade inteira fabricando ansiedades. É entender que a gente precisa nos organizar coletivamente, num grupo de pessoas que creem a mesma coisa e conseguem compartilhar essas crenças e organizar uma vida comum a partir disso. Eu conheço uma coisa, assim, que é a mais eficiente de todos os tempos e que vai ficar até o fim dos tempos, chamada igreja. A igreja não é só um refúgio para um culto. A igreja é uma proposta de um mundo organizado de forma diferente. E isso é muito importante, porque senão eu vou dizer para você assim, olha, se é ansioso, se vira aí na sua casa, tenta fazer o melhor para você. Isso não é verdade. Deus não nos só salva individualmente, como Ele nos coloca em um ambiente onde seja possível viver essas crenças, organizar a existência conforme isso. Pensando nisso também, eu queria que você pensasse num aspecto. Quando a gente pensa em ovelha,
Quando a gente pensa num cordeiro, o que a gente pensa ser a proteção dela, para ela poder dormir tranquilo em relação aos perigos ao redor? A resposta pronta é: uma ovelha só dorme bem porque ela está no curral. Afinal, a parábola, quando se conta da ovelha perdida, ela está perdida porque não está no curral. Mas em que momento essa ovelha ficou segura? Quando ela voltou para o curral ou quando ela encontrou com o pastor? Davi, ao falar do salmo mais conhecido de todos os tempos, o que fala de ovelha, eu acho muito interessante notar esse aspecto. Ele não fala assim: o Senhor é pastor. Isso já faz uma enorme diferença. O Senhor é o meu pastor. Se você falar que o Senhor é Deus, que o Senhor é amor, que Deus é justiça, é paz, é misericórdia, isso não muda a sua vida. Agora, quando você fala que o meu Senhor é o meu pastor, Ele é fonte da minha paz, Ele é misericórdia para comigo, isso muda completamente as coisas. Crer em Deus, ou crer no Deus que existe, ele não é tão efetivo quando você crer no Deus que existe dentro de você, e não que você inventou Ele, mas Ele é real para você. Quando a gente pensa em curral, é interessante que nesse salmo ele não fala disso. Ele fala que ele está andando, ele não está em nenhum momento em um lugar seguro, ele não está no curral em nenhum momento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar, Ele me leva, Ele me guia, ainda que eu ande e não há nenhuma cerca ao redor dele, porque a segurança dele é uma pessoa. E por fim, eu quero te dizer uma coisa. Andando pelas ruas da sua cidade, você não vai encontrar esse ser de túnica, uma faixa vermelha no meio e cabelão. Esse ser se realiza na sua imagem, na sua semelhança. Eu sou a segurança de alguém e devo ser. Quando nós falamos de casa, de casamento e de lar, nós estamos falando de voltar para alguém que nos dê segurança. A casa pode ser muito diferente, mas o relacionamento é sólido para isso. Aqui você viu uma mensagem assim: eu fui acolhido por alguém, isso me tira a ansiedade. Seja o muro de alguém, isso vai ser impactante para a eternidade. Que lindo. Muito Obrigada. bom. Assunto importantíssimo amanhã também, viu? Adolescentes, quando o isolamento é um perigo. Uau. Pois é. Beijo, meus amores. Fica com vida e saúde. Tchau. Muita vida pra você. Muita saúde.